Sabe aquele tipo de gente que você vê na novela e já sente vontade de enfiar a mão na tela, dar um sacode e gritar: "Toma vergonha na cara"? Pois é, hoje a gente vai falar deles, os maiores vilões das novelas brasileiras. Esses seres malignos que passaram décadas tocando o terror no horário nobre, enquanto você jantava arroz, feijão e caos emocional. Esses canalhas de luxo são tão icônicos, mas tão icônicos, que se tivessem um sindicato, o nome seria Sinistro. Sindicato dos Intérpretes Nacionalmente Inesquecíveis de Sadismo, Trapaça, Rancor e Olhar Psicopata. Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo relembrar desses canalhas da dramaturgia nacional. Félix Coure, de Matheus Solano, em Amor à Vida. Se vilão fosse sobremesa, o Félix seria um chantilly com cianeto. Jogou a própria sobrinha recém-nascida no lixo como se estivesse se livrando de um panfleto de pizzaria e ainda teve a audácia de sair sambando pelo hospital com aquele jeitinho passivo-agressivo de vilão Nutella com alma da Cruella. Mas não se engane. Por trás daquele paletó elegante e da voz aveludada, batia o coração de um verdadeiro demônio gourmet. Félix não precisava levantar a voz para destruir reputações. Ele fazia isso com um que deselegante e um arquear de sobrancelha que causava mais estrago que manga com leite. Era o tipo de vilão que dava bom dia só para causar intriga, sorria com desprezo e manipulava com a leveza de quem serve chá. Era um vilão elegante, malicioso, um arrombadinho que tomava café com baunilha e planejava tragédias no meio da sobremesa. Só que mesmo sendo um canalha de altíssimo nível, o povo amou. Virou meme, virou gif, virou diva pop. Ele conseguiu a proeza de ser odiado e idolatrado ao mesmo tempo, tipo um político carismático de novela das 8. E ainda tentou se redimir no final. Mas a gente sabe que lá no fundo, se o roteirista deixasse, ele jogava mais 3 bebês no lixo e culpava a enfermeira. Félix foi o vilão que trouxe o caos com elegância. Um canalha 5 estrelas, que planejava destruição em silêncio e ainda tirava selfie depois. Se hoje estivesse solto por aí, estaria vendendo curso online de manipulação emocional e abrindo live chorando com filtro de borboleta. Tereza Cristina. Cristiane Torloni em fina estampa. Tereza Cristina não era só uma vilã, era um evento. Uma entidade do deboche, uma tsunami de arrogância com cabelo escovado e salto 15. Se a Carminha era barraco com gritaria, a Tereza era barraco com Moet en Chandon. Ela fazia o mal com sotaque de rica, surtava com dicção de dubladora e ameaçava com frases poéticas. Jogava cobra na casa dos outros como quem manda flores no Dia das Mães. Essa mulher era tão doida que o Cro, seu mordomo, amigo, refém emocional e conselheiro de moda, era praticamente um escudo humano contra os surtos dela. Quando não estava mandando matar alguém, estava ameaçando os outros com frases tipo "Vou te reduzir a pó, meu bem", enquanto agitava a taça de vinho como se estivesse em Cannes. Tereza Cristina não precisava de planos complexos. Ela era movida por ódio puro e falta de terapia. Era o tipo de vilã que dormia com o marido e acordava pensando em destruir a vida da vizinha. Tudo com classe. Uma megera vintage, dessas que deixam até a Odete Roitman desconfortável no chá das 5. E mesmo sendo uma verdadeira serpente de salto alto, ela virou ícone, lenda e inspiração de fantasia no Halloween. Uma vilã que provou que dá sim para matar, chantagear e causar pânico com elegância, sotaque e uma pitada de loucura embalada à falta de Gardenal. Olavo Novaes. Wagner Moura em Paraíso Tropical. Olavo era o típico vilão executivo com alma de planilha maldita. Um filho da mãe engravatado, criado a suco verde e falta de empatia. O sujeito não sujava as mãos porque tinha subordinado para isso. Frio, calculista, cínico e com aquele olhar de quem já demitiu alguém sorrindo. Se existisse MBA em canalice, ele dava aula magna. E o pior, o cara era convincente. Falava bonito, cheirava a perfume caro e espalhava veneno no ar-condicionado central da empresa. Subiu na vida pisando em todo mundo com a leveza de um drone assassino. Era tão escroto que dava vontade de torcer pelo vilão da outra novela, só para ver esse traste se ferrar com estilo. E não dava nem para dizer que ele era sozinho nesse rolê do mal. Olavo ainda tinha a Bebel.
a Periguete classe A, que se equilibrava entre o Poste e o Projac. Juntos, formavam um casal mais tóxico que caipirinha com desinfetante. Ele usava da esperteza, ela o corpão, e juntos aplicavam golpe até na sombra. Era parceria de crime, de cama e de falcatrua. Mas justiça poética vem, meu querido. E o fim do Olavo foi digno da sua arrogância. Levou bala do próprio meio-irmão num tiroteio mais tenso que reunião de inventário de parente. Morreu como viveu, achando que era intocável. Só que dessa vez o script não salvou. Foi tiro, grito, chão e silêncio. Adeus, executivo do mal. Olavo foi o vilão da meritocracia invertida. Subiu rápido demais, voou alto sem asa e caiu baleado, com a soberba escorrendo junto com o sangue. E o público? Aplaudiu com gosto, abriu uma cerveja e gritou: "Se lascou, seu merdinha." Flora. Patrícia Pilarem, a favorita. Flora entrou na novela com cara de coitada, voz mansa de professora particular e jeitinho de quem fazia crochê ouvindo Sandy e Júnior. E o Brasil inteiro caiu feito pato gripado. Era aquela coisa: "Ah, essa Donatella é muito louca, a Flora é um anjo injustiçado." Pois é. No capítulo da virada, o anjo arrancou as asas, afiou a faca e revelou que era o próprio cão com progressiva. Essa mulher enganou o país por 50 capítulos seguidos. Fez o público torcer por ela, defender ela nos grupos de família e até chorar por ela. Aí, do nada, abriu aquele sorrisinho psicopata, colocou a trilha sonora sinistra e pá! Virou vilã oficial com selo de aprovação do capeta. Parecia que o espírito da Carminha tinha baixado, com 30% de Nazaré e um toque de coringa na TPM. Flora era do tipo que mentia e nem mudava de cor. Se fazia de vítima enquanto arruinava vidas com a delicadeza de um rolo compressor. Chantageou com estilo, manipulou com maestria e matou mais que o INSS, matando a esperança de quem quer se aposentar. Dependendo da ocasião, ela resolvia com um copo de vinho em uma mão e um 38 na outra. Tudo com aquele jeitinho meigo de quem vai na feira comprar tapioca orgânica. O final foi frio, seco e merecido. Flora foi presa, desmascarada com provas, e saiu algemada com aquele olhar de psicopata frustrada que não entende como perdeu. Sem discurso, sem drama, sem plateia, só a derrota silenciosa e definitiva de uma vilã que achava que enganaria o mundo para sempre. Saiu com a mesma frieza com que matou, mentiu e manipulou, fingindo que nada era com ela. Carminha. Adriana Esteves em Avenida Brasil. Carminha foi o furacão de lixo emocional que passou por cima da inocência do Brasil em horário nobre. A mulher era falsa num nível que a própria mentira pedia transferência de escola. Chorava de joelhos na igreja e meia hora depois estava se agarrando com o amante dentro do barraco. Era uma atriz tão boa que faria Dercy Gonçalves chorar e Regina Duarte pedir aula particular. E no meio da lama, o Tufão, aquele pamonha do coração mole que virou o rei dos corno manso da dramaturgia brasileira. Um ex-craque do Flamengo que foi driblado em casa com mais facilidade que zagueiro ruim em pelada de churrasco. O cara era tão tapado que dava vontade de entrar na novela e sacudir ele pelos ombros gritando: "Acorda, animal!" A mulher desgraçava a vida dele de segunda a sábado e ele achava que era azar. Carminha manipulava geral como se fosse diretora de escola de teatro de quinta categoria. Se fazia de mártir, de vítima, de mãe dedicada e no segundo seguinte já estava armando sequestro fake e enganando até padre. Era vilã, roteirista, diretora e protagonista da própria novela e ainda tinha tempo para humilhar pobre e posar de santa de camiseta branca. O final foi lindo. Escorraçada, desmascarada, humilhada em praça pública, largada no lixão como um OB usado. Mas ela saiu de cabeça erguida, com cara de quem faria tudo de novo. Porque Carminha não é vilã qualquer, é entidade do caos emocional. E depois dela, Tufão virou sinônimo de corno de elite, categoria Libertadores, com faixa e troféu de otário do ano. Odete Roitman, Beatriz Segal em Vale Tudo. Odete Roitman era o tipo de gente que, se fosse real, você atravessava a rua para não cruzar o olhar. Rica, arrogante, elitista, nojenta e cheia de ódio por tudo que ganhava até 5 salários mínimos. Ela não gritava nem surtava. Ela te destruía com um olhar e uma frase passivo-agressiva, dita entre um gole de uísque e um comentário racista disfarçado de opinião. Essa mulher desprezava o filho porque ele tinha ética, princípios e tentava ser um ser humano decente.
Já ela tratava qualquer sinal de moralidade como falha de caráter. Infernizou a filha que tinha problemas com a birita. Odiava a mocinha porque era pobre. Odiava o Brasil porque tinha brasileiro pobre. Era a personificação do ódio de classe, o espírito da elite podre que não aceita ser contrariada nem quando está errada. E o pior, falava com aquele tom calmo e cínico, como se fosse a própria consciência da maldade. Era tipo se o diabo tivesse feito intercâmbio em Paris e voltasse fluente em escrotidão refinada. Ela não precisava matar ninguém com as próprias mãos. Ela terceirizava a maldade com elegância. Fazia da vida dos outros um inferno administrativo, como se fosse a síndica do prédio do capeta. O Brasil inteiro odiava essa lazarenta com gosto, de um jeito visceral, orgânico, tipo ranço enraizado. E quando ela foi assassinada, o país comemorou como se fosse carnaval fora de época. A pergunta quem matou Odete Roitman virou bordão, meme, piada e até trauma. Foi a vilã que saiu da ficção e virou entidade do rancor coletivo. Depois da Odete, o nome Roitman virou sinônimo de nojenta, rica e escrota com sotaque chique. E mereceu cada milímetro da antipatia nacional. Nazaré Tedesco. Renata Sorrah em Senhora do Destino. Nazaré Tedesco não era só vilã, era um perigo arquitetônico ambulante. A mulher transformou escada em arma de destruição em massa. Se você ouvia uma doida ecoando pela casa, era melhor correr, rezar ou se agarrar no corrimão. Porque ela vinha. E quando vinha, era com aquele olhar de doida varrida. A franja em pé e a pose de quem já empurrou o marido, a vizinha e o entregador do iFood escada abaixo. A mulher era obcecada por gravidade. Não dava um tapa, não jogava um vaso, não armava barraco. Ela empurrava. Seu modo operante era empurrar com gosto, com força e com aquele gritinho dramático que já virou ringtone de celular. O povo brasileiro nunca mais subiu uma escada em paz depois dessa mulher. Até elevador passou a ser visto com mais respeito. Também adorava sequestrar criança, dar golpe na enteada, era maníaca da tesoura e do ventilador na piscina. Eita mulherzinha virada no giraia, meu irmão! E ela era surtada num grau que dava vontade de internar só pelo grito. Tinha alucinação, ouvia vozes, batia com Bíblia nos outros e ainda fazia chantagem emocional como se fosse aula de yoga. Nazaré era vilã, atriz, roteirista, diretora de tragédia e meme pré-histórico. Ela fazia loucura parecer performance artística. E quando a casa caiu, quase literalmente, ela foi engolida pela própria maluquice, se jogando de uma ponte como se fosse diva de musical satânico. Mas a morte foi o de menos, porque Dona Nazaré virou entidade nacional, padroeira dos surtos, degrau por degrau, do jeitinho que ela gostava. Alexandre Toledo. Guilherme Fontes em A Viagem. Alexandre não foi só vilão. Ele foi um aviso para a humanidade. Cuidado com o psicopata ressentido com cara de pagodeiro dos anos 90. O cara matou, foi preso, se fez de injustiçado, morreu se achando a vítima. E ao invés de seguir a luz, resolveu virar fantasma de plantão e atormentar a vida de todo mundo em tempo integral. Morreu no começo da novela e continuou perturbando e enchendo o saco até o último. Um Gasparzinho com plano de vingança e tempo livre. No além, ao invés de encontrar paz, ele encontrou o Wi-Fi para se comunicar com a Terra e virou o encosto mais ativo do Brasil. Tocava incêndio, perturbava a cabeça do povo, fazia a porta bater sozinha e causava acidente com trilha sonora do inferno tocando ao fundo. Era tipo o capeta freelancer. Não tinha corpo, mas tinha agenda cheia de vingança. Só faltava abrir uma startup de assombração. E o pior, o cara ainda tinha motivação. Queria se vingar de quem ferrou com ele, como se alguém além dele mesmo tivesse culpa. Um mimado espiritual, um ressentido pós-morte, um morto que não sabia descansar. E com aquela cara de sofrimento constante, parecia que estava há 3 dias sem cagar e 10 anos sem um abraço. A alma penada mais birrenta da dramaturgia. No fim, depois de destruir meio mundo, o defunto surtado teve um momento, ai meu Deus, talvez eu esteja errado, chorou no colo de espírito iluminado e foi se redimir no plano astral. Mas já era tarde. O Brasil inteiro já tinha pegado trauma de espelho embaçado, vento sem motivo e gente que chama Alexandre. E se você chegou até aqui sem ser empurrado da escada, manipulado por vilã surtada ou assombrado por defunto rancoroso, já pode se considerar um sobrevivente da dramaturgia brasileira.
Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual vilão te fez xingar a TV na hora da janta. Aqui tem nostalgia, zoeira e veneno toda semana. Até o próximo vídeo. Se a Nazaré não te derrubar da escada primeiro. Um forte abraço e fiquem com Deus.